E uma exposição que vai ser aberta semana que vem aqui na capital reúne o resultado do projeto Os Brasis em São Paulo. O objetivo do trabalho, feito ao longo de 5 meses, foi estimular o conhecimento do Brasil e dos brasileiros através dos mestres de cultura. São fotografias, instalações e vídeos que celebram 4 importantes vozes da cultura brasileira que vivem aqui em São Paulo. Para conversar com a gente sobre a exposição A Sobre Conviver, eu recebo aqui a Maíra Fonseca, que é a idealizadora do projeto. Oi, Maíra, boa tarde. Obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente. Obrigada a você. Bom, a gente falou aí em 4 vozes da cultura. Eu queria que você explicasse melhor para a gente quem são essas 4 vozes e qual a importância dessas vozes para a construção da cultura aqui de São Paulo. Claro. Para reverenciar os mestres de cultura brasileira que moram em São Paulo, nós escolhemos para essa primeira etapa dos Brasis em São Paulo 4 pessoas. O mestre Carlão do Peruche, um homem negro de 86 anos, que é um dos últimos remanescentes do samba de Pirapora e do jongo do interior de São Paulo, e é também o fundador da Escola Unidos do Peruche. A nega Duda, uma mulher negra do Recôncavo, que é a voz do samba de roda da Bahia na cidade. Pedro Luiz Macena, um indígena guarani do povo Mibiá, que nasceu no Paraná, mas que hoje mora na aldeia urbana Tecoapiau, perto do Pico do Jaraguá. E Graça Reis, uma mulher da família maranhense Menezes, que é uma das responsáveis por toda a feitura de festas do Maranhão na cidade. Legal. Qual que é a importância dessas vozes? São vozes que trazem aí cultura do Maranhão, cultura da Bahia, aqui na construção da cultura de São Paulo. O que vocês identificaram durante esses meses de trabalho? Claro. Esses 4 mestres, na verdade, eles são um pouco o retrato do que é São Paulo, né? Eles representam a diversidade, a pluralidade e também a resistência. São pessoas que conseguiram sobreviver na cidade a partir de toda a sua ancestralidade, a partir de tudo que aprenderam com a família. E apesar de que muitas vezes estão à margem ou estão invisíveis daquilo que a gente considera valoroso, são pessoas que têm muito para nos ensinar sobre linguagem, sobre cultivo, sobre produção artística, sobre modos de vida na cidade. Então, nós aprendemos principalmente resistência e arte com esses 4 mestres. Entendi. A gente tem trechos de vídeo, dos vídeos que fazem parte dessa exposição, do Pedro e da nega Duda. Vamos dar uma olhadinha? Claro. Ser indígena, eu não sei. Não tem um significado para isso, porque ser indígena, eu não sei o nome. É da onde surge indígena, né? Acho que esse é o nosso cuidado por não indígena também. Não indígena é pessoa diferente, né? Pessoa diferente da gente. Tem uma língua diferente, cultura diferente. Eu acho que ser indígena também tem esse lado de a gente ser diferente. Menina negra de São Francisco do Conde, que ainda não sabia da sua força, você hoje diria o que para ela? Leia, estude não leia só os livros, os didáticos, o da escola, leia outros livros, ouçam seus avós, peça para eles contarem histórias para vocês, a história deles antigamente, dos antepassados antes deles que eles se lembram. Marquem tudo isso, guardem tudo isso, não deixem só na memória. A memória é muito boa, mas guardem isso, guardem coisas importantes que aconteceu. Valorize o povo da sua terra, valorize o chão que você nasceu. Essa a ideia, Maíra, dessa exposição, do trabalho também de 5 meses, é essa valorização. E também uma coisa importante que a nega Duda até fala, que é não só ouvir, não só conversar, mas registrar, né, essas memórias. Sim, sim. Uma artista do contemporâneo que estimulou muito o nosso trabalho é uma mulher negra que nasceu em Portugal, que se chama Grada Quilomba. E ela foi uma referência para a gente, que ela fala muito sobre a importância da gente documentar e contar outras histórias. Histórias que ainda não estão registradas em livros, em vídeos, que nós ainda não conhecemos. E é um pouco isso que vem também da fala de Nega, né? Entrarmos em contato com a história das nossas famílias, com a história dos lugares de onde viemos ou dos caminhos por onde passamos e registrar em imagens, em textos, em vídeo, tudo isso para conseguir salvaguardar e repassar esse conhecimento. Era isso que eu queria falar com você. A gente vê muito essa questão da cultura, de como registrar a cultura, principalmente dessas vozes que são muito importantes para a questão cultural, mas como uma pessoa normal
pode fazer isso, assim, em relação à família dela, aos ancestrais? Como documentar, como guardar a memória? Certo. Passar para frente. Eu acho que esse foi um primeiro passo que todo grupo, né, quando a gente fala em Os Brasis em São Paulo, eu sou também aqui só mais uma voz, mas somos cerca de 25 pessoas das diversas regiões do país, pessoas que têm como eu matriz indígena, pessoas que vêm de matriz afro-brasileira ou dos trânsitos, uma maioria de mulheres. E a primeira pergunta para a gente até escolher as pessoas que participaram desse processo conosco foi: qual é a história dos seus avós? É muito impressionante como essas perguntas simples nos colocam num lugar de deslocamento, de entrar em contato com informações que normalmente a gente não tem, né? Para mim é uma surpresa que quando a gente pergunta isso, são muitas as pessoas que dizem: não sei, não me lembro, não me contaram. Então, esses gestos muito simples, que na verdade são inspiração e o resultado da tradução artística que a gente vai ver na exposição, é o que fazem com que todos nós entremos em contato com a nossa história. E quando a gente entra em contato com ela, fica mais gostoso e muito natural compartilhar esse conhecimento com outra pessoa. Como que essas histórias podem ser vistas lá na exposição, principalmente se considerando que são 25 pessoas, né, que participaram e elas tiveram que resgatar qual foi a história dos avós? Como que isso pode ser visto nessa exposição que começa no dia 22? Sim. Na exposição nós vamos ter 4 curtas que foram dirigidos por Michel Rios, um artista do eixo do Rio Grande do Sul e de Alagoas. Ele foi criado nesses 2 lugares. A gente tem diversas traduções artísticas coordenadas por Luísa Stanislau, uma mulher de Alagoas, e a gente tem fotografias e a gente tem várias intervenções. Um exercício que será feito na exposição é convidar toda a audiência, todo o público da exposição a responder essa pergunta: qual é a história dos seus avós? Em um papel que vai para uma parede, porque a nossa história é uma história de arte. Muito legal, a forma de registrar, de quem for visitar, registrar essa história, né? Como a gente estava falando. Exatamente. Olha só, gente, a exposição vai ser aberta, como eu disse, no dia 22, na Red Bull Station, que fica no centro. O endereço você vê agora aí na sua tela, a entrada é gratuita. É uma oportunidade muito importante, né, para entrar em contato com quem constrói a nossa cultura. Você tem o site do Red Bull Station, que você pode ter mais informações, mas sobre o projeto todo também a gente tem outro site, né, que está aparecendo aí embaixo, brasis.vc/Os Brasis em SP. Lá a gente tem todas as informações desse projeto que durou 5 meses, né, Maíra? Sim, sim. O que as pessoas podem encontrar nesse site? No site estão os quatro curtas, como as narrativas textuais completas também e os ensaios fotográficos, porque esse foi um projeto que trouxe muita abundância em imagem, em texto, e eu imagino que vai reverberar também em outros suportes a partir de agora. Mas no site a gente conta um pouco do que foi o processo, a gente tem a ficha técnica com todos os participantes, textos contando um pouco da biografia desses mestres, ensaios fotográficos e os audiovisuais. Muito legal, tem que visitar então a exposição e tem que visitar o site também, que lá vai tendo mais informação, né? Isso. Obrigada, Maíra, por ter vindo aqui conversar com a gente. Muito bacana esse obrigada trabalho. a você. Boa sorte na exposição. Obrigada.